Eu odeio esses bebês, Gabriel. Casei com você pelo dinheiro. Quando ele me contou que ouviu isso da própria esposa, escondido no corredor da mansão, eu senti o chão sumir junto com ele. Meu primo Gabriel Sampaio tinha realizado um sonho enorme. Adotou 3 bebês de uma vez, os trigêmeos. Meses depois, se casou com a Valentina ex-modelo fina, elegante sorriso de capa de revista. Para todo mundo, ela era a madrasta perfeita. No Instagram, então, um amor foto com os bebês, no colo, legenda falando de bênção de Deus. Mas Gabriel começou a desconfiar. Os meninos viviam estranhos, chorando demais olheiras fundas. Um dia ele fingiu que ia viajar para São Paulo, saiu com mala, mandou mensagem no grupo da família. E voltou escondido pela entrada dos fundos. Tinha instalado câmeras na casa inteira na madrugada anterior. O que ele não esperava era ver a Marina, a faxineira quietinha, que criava a filha sozinha, enfrentando Valentina no quarto dos trigêmeos. Eles estão há horas chorando, dona Valentina. Isso é crueldade. Você é faxineira, não mãe. Ela respondeu seca, com o batom vermelho intacto. Ali na frente dos berços, Valentina jogou a máscara fora. Disse que odiava a criança, que ia dar um jeito de convencer Gabriel a devolver os trigêmeos pro abrigo, pegar metade da fortuna no divórcio e viver a vida. E Marina ficou. Mesmo sendo ameaçada, prometeu proteger aqueles meninos porque tinha feito um juramento à melhor amiga, a mãe biológica dos trigêmeos. No fim, quando a verdade explodiu na sala, quem saiu pela porta foi Valentina. E quem ficou dentro abraçada aos bebês foi Marina. Foi ali que Gabriel percebeu família de verdade. Não é quem entra de branco na igreja. É quem fica quando tudo desaba. Gabriel me contou que naquela noite, depois que Valentina saiu batendo a porta, a mansão ficou tão silenciosa que até o relógio da parede parecia ter medo de fazer barulho. Ele desceu as escadas devagar, sem saber se sentia alívio ou culpa. Era estranho, a casa estava finalmente segura. Mas o coração dele parecia um campo depois da tempestade. Dona Vitória, a mãe dele, saiu do quarto dos trigêmeos enxugando as lágrimas. Eles dormiram, filho. Mas você precisa descansar também. Gabriel só conseguiu balançar a cabeça. Mãe, eu quase deixei aquela mulher destruir nossos meninos. Ela abraçou o filho com força como quando ele era pequeno. Quase, mas não deixou. E isso faz toda a diferença. A verdade é que sem a Marina tudo teria terminado de outro jeito. Gabriel sabia. Então subiu até o quarto, abriu a porta devagar. E lá estava ela. Sentada no chão, encostada na parede, com a pequena Júlia dormindo no colo. Marina levantou o rosto e tentou sorrir, mas os olhos inchados diziam tudo. Você devia estar com a sua filha, Gabriel, murmurou. Estou ela, respondeu olhando para os trigêmeos. Tenho 4 agora, né? Ele sentiu um nó na garganta. Sentou ao lado dela sem encostar, mas perto o bastante para dividir o silêncio. Marina, hoje você salvou minha família. Ela negou com a cabeça. Eu só cumpri uma promessa. E então contou tudo que Clarissa, a mãe biológica dos trigêmeos, era sua melhor amiga. Que lutou sozinha até o fim. E que dias antes de morrer, pediu a Marina que cuidasse dos filhos dela, onde quer que estivessem. Gabriel ouviu sem piscar. Você carregou esse peso sozinha. Por meses. Não era um peso, ela disse baixinho. Era amor. Mais tarde, naquele mesmo dia, Gabriel tomou a decisão que mudaria tudo, ofereceu a Marina um lugar definitivo na casa e na vida deles. Não como empregada, mas como tutora dos trigêmeos com salário digno, moradia e respeito. Marina chorou. Gabriel também. E quando ele olhou para os 4, Pedro, Lucas, Mateus e Júlia, percebeu algo simples, poderoso e inesperado. A família dele tinha acabado. Tinha acabado de crescer. Na manhã seguinte, Gabriel acordou antes do sol. Não por ansiedade, pela primeira vez em muito tempo, era por paz. A mansão, que antes parecia um castelo vazio, agora tinha um barulho novo, vida. Risadinhas vindas do corredor, passos miúdos de Júlia correndo atrás da avó, o choro suave de Mateus pedindo colo. Tudo isso que um dia o assustou. Agora era o que mais dava sentido aos dias. Quando desceu, encontrou Marina na cozinha preparando os mamadeiras.
Ela olhou por cima do ombro e sorriu um sorriso tímido, mas verdadeiro, diferente daquele sorriso tenso que usava para sobreviver no emprego. Dormiu um pouco, ela perguntou. Dormi. Porque você estava aqui, ele respondeu sem pensar. Marina corou abaixando o olhar. Eu só fiz o que prometi. Do outro lado da mesa, Dona Vitória observava os dois com aquele olhar de mãe que enxerga mais do que é dito. Vocês dois cuidam dessa casa como se fossem um só, comentou mexendo o café. Clarissa estaria orgulhosa. O nome bateu forte no peito de Marina. Ela respirou fundo, tentando conter as lágrimas. Gabriel tocou no braço dela com cuidado, como quem pede permissão. Marina, você não precisa carregar isso sozinha nunca mais. E ela acreditou. Os dias seguintes foram de reconstrução. Gabriel apagou fotos antigas, retirou roupas de Valentina do closet, abriu janelas que estavam sempre fechadas. A casa parecia respirar de novo. E aos poucos Marina começou a ocupar espaços que antes evitava, sentou-se na sala com eles. Jantou à mesa, deixou Júlia correr pelos corredores sem medo de ser mal vista. Numa tarde qualquer, enquanto Gabriel embalava Pedro na varanda, Marina apareceu com uma foto nas mãos, a mesma de Clarissa, sorrindo ao lado dela. Às vezes eu acho que falhei com ela, Marina confessou voz trêmula. Você salvou os filhos dela, Gabriel disse. Isso é mais do que qualquer promessa poderia pedir. Ela sorriu enfim, livre da culpa que carregava. Naquele momento, olhando Marina ao lado dos trigêmeos, Gabriel percebeu algo que vinha crescendo sem ele admitir. A casa estava inteira de novo. E ele também. Naquela noite, depois que os trigêmeos finalmente adormeceram e Júlia se enroscou na cama com o livro favorito, Gabriel ficou sentado na sala olhando para a casa que meses antes quase havia se tornado um campo de batalhas silenciosas. Agora tudo era diferente. O ar era leve. As sombras não davam mais medo. Ele se sentia pela primeira vez dono da própria vida. Marina entrou devagar, segurando uma manta dobrada. Está frio aqui, disse, colocando a manta nos ombros dele. Gabriel sorriu. Obrigado. Por tudo. Ela ia responder, mas hesitou. Sentou-se ao lado dele, ainda com aquele cuidado de quem acha que ocupa espaço demais. Sabe, às vezes eu acordo achando que tudo isso é um sonho, confessou. Que vou chegar aqui e Valentina ainda vai estar mandando em tudo. Não vai, Gabriel assegurou. Aquela mulher não faz mais parte da nossa história. Marina suspirou aliviada, mas seus olhos ainda carregavam algo que doía. Eu tinha medo de que você achasse que eu estava passando dos limites, que eu era só uma empregada me metendo onde não devia. Gabriel virou-se para ela. Marina, você foi a única pessoa que enxergou meus filhos quando eu não enxerguei nada. A única que ficou quando tudo desabou. Isso não se esquece. Ela baixou o rosto, emocionada. Gabriel segurou a mão dela devagar, pedindo permissão com o toque. Eu não teria conseguido sem você, ele disse. E não quero mais que você faça nada sozinha. Marina apertou a mão dele de volta. Eu também não quero ir embora. Naquele instante, eles ouviram um chorinho suave vindo do corredor. Marina sorriu, levantou-se e chamou. Vem comigo. Ele te quer. E quando os dois entraram juntos no quarto dos trigêmeos, Gabriel percebeu que não estava apenas reconstruindo a casa. Estava reconstruindo o coração. Ali, entre mamadeiras risadinhas e promessas silenciosas, uma nova família estava nascendo. Não por sangue, não por acaso, mas por escolha. Escolha de ficar. Escolha de amar. Escolha de recomeçar. A rotina da casa foi ganhando um novo ritmo quase invisível, mas cheio de significado. 3 meses depois, quando a luz da manhã atravessava as janelas enormes da mansão Sampaio, já não parecia um lugar frio e silencioso. Parecia lar. Um lar reconstruído com cuidado, pedaço por pedaço. Gabriel descia para a cozinha cedo como sempre, mas agora havia algo diferente na forma como ele parava na porta, como se estivesse admirando uma cena que nunca imaginou viver. Marina preparando as mamadeiras, cantarolando baixinho. Júlia sentada à mesa desenhando estrelas. E os trigêmeos. Os trigêmeos despertando em ordem, cada um com seu jeitinho único. Bom dia, Gabriel, Marina, disse com aquele sorriso que aquecia qualquer canto vazio. Bom dia,
Ele respondeu, e era impossível esconder a alegria na voz. Valentina já era apenas uma sombra distante. O divórcio fora resolvido sem escândalos. Ela desapareceu tão rápido quanto apareceu. Gabriel não sentia mais raiva. Sentia pena de alguém que viveu de máscaras e nunca aprendeu a amar nada de verdade. Marina e Júlia agora moravam na ala leste, em quartos que finalmente pareciam delas. Quadros na parede, brinquedos espalhados, cheiro de bolo saindo da cozinha aos domingos. Dona Vitória vinha sempre visitar, levando comida caseira e abraços longos. Um dia, Gabriel encontrou Marina no quarto dos trigêmeos. Ela segurava a foto antiga de Clarissa com um carinho que doía e confortava ao mesmo tempo. Eles estão crescendo tão rápido, Marina sussurrou. Ela teria amado ver isso. Gabriel observou em silêncio sem interromper. Naquela noite, depois de todos dormirem, eles se sentaram no sofá sem TV, sem pressa. Só a respiração da casa. Você se arrepende de alguma coisa? Marina perguntou. Gabriel pensou por um instante. Eu me arrependo de não ter visto você antes. De não ter percebido que a minha família já estava aqui inteira esperando por mim. Marina sorriu aquele sorriso sincero que iluminava tudo. E ali naquela sala tranquila, Gabriel entendeu. Família não é quem entra em nossa vida com festa. É quem fica quando tudo cai. É quem escolhe amar mesmo quando ninguém está olhando. Os meses seguintes passaram como quem reaprende a respirar. Gabriel, que antes vivia no modo automático, começou a notar coisas simples: o cheiro do café passado por Marina, as risadinhas dos trigêmeos quando Júlia imitava um cachorro, a luz da manhã entrando pela janela da sala e refletindo na parede. Agora cheia de fotos novas, fotos de verdade, não aquelas encenadas que Valentina adorava postar. Numa tarde calma de sábado, Gabriel estava no jardim, montando um cercadinho novo, quando ouviu Marina rir. Rir de verdade. Ele olhou para a varanda e viu Júlia correndo atrás de Mateus, enquanto Lucas tentava se equilibrar nas próprias pernas e Pedro batia palminhas. Marina observava tudo com um brilho nos olhos que misturava saudade e gratidão. Eles estão ficando sapecas, Gabriel comentou aproximando-se. Sapecas e felizes, Marina respondeu passando a mão no cabelo. Clarissa sonhava exatamente com isso. O nome da amiga deixou o ar mais doce, mas também mais pesado. Gabriel tocou o ombro dela com gentileza. Você cumpriu a promessa, Marina. Cumpre todos os dias. Ela engoliu em seco. Sozinha eu não teria conseguido. Gabriel hesitou, mas decidiu ser honesto, Marina. Você não está sozinha há muito tempo. Acho que só faltava você perceber isso. Ela sorriu tímida. O coração dele aqueceu. À noite, enquanto os trigêmeos dormiam e Júlia desenhava na mesa da sala, Marina sentou-se ao lado de Gabriel no sofá. Não falaram nada por alguns minutos. Era confortável assim. Sabe o que mais mudou aqui? Ele perguntou. A casa parou de ecoar vazio. Marina mordeu o lábio emocionada. A vida também. Gabriel virou-se para ela e, pela primeira vez, não havia culpa, medo ou dúvida. Só paz. Marina, eu não sei o que o futuro reserva, mas sei que nada disso faz sentido sem você aqui. Ela respirou fundo. Então ficarei. Pelos meninos. E por nós. E naquele silêncio cheio de significado, Gabriel percebeu o amor. Não chegou com barulho, nem com promessas grandes. Ele chegou devagar pela porta dos fundos do jeitinho que as melhores coisas chegam. A primavera chegou devagar, quase tímida, mas trouxe com ela uma luz diferente para dentro da mansão Sampaio. Uma luz que parecia confirmar algo que Gabriel já vinha sentindo. Sua vida estava enfim alinhada com o que o coração dele sempre quis, mesmo que ele só tivesse descoberto isso depois de perder tanto. Naquela manhã, Marina estava no jardim ajudando Júlia a plantar girassóis. Os trigêmeos engatinhavam pela grama, cada um seguindo para um lado, como se o mundo fosse amplo demais para caber em 3 direções iguais. Gabriel ficou observando de longe, encostado no batente da porta, e sentiu algo que quase tinha esquecido que existia paz verdadeira. Gabriel, olha. O Mateus? Marina chamou rindo. O pequeno tentava pegar um passarinho imaginário tropeçando nos próprios pés. Gabriel foi até eles, pegou o menino no colo e girou no ar, arrancando gargalhadas que pareciam sinos. Vocês vão me matar do coração, um dia desses brincou.
Quando colocou Mateus no chão, Marina observou a cena com um brilho suave nos olhos, o tipo de brilho de quem ama sem anunciar. Eles te adoram, ela disse. Eu também adoro eles. E... fez uma pausa curta, respirando fundo. Adoro você por tudo que faz por eles. Marina não respondeu imediatamente. Olhou para Júlia, que agora corria atrás de uma borboleta, e depois para os trigêmeos que exploravam o quintal sem medo. Gabriel. Às vezes eu ainda acho que não pertenço a esse mundo aqui. Ele se aproximou um passo. Marina, você não só pertence, você é o coração dele. A frase ficou pairando no ar, delicada e forte ao mesmo tempo. Marina piscou devagar, como se guardasse aquelas palavras para usar nos dias difíceis. À noite, quando todos já dormiam, Gabriel encontrou a foto de Clarissa no móvel da sala. Ele a pegou, passou o polegar sobre o rosto sorridente da jovem e murmurou: Pode descansar, Clarissa. Eles estão seguros e amados, muito amados. E pela primeira vez, ele sentiu que não era mais apenas um homem tentando consertar os destroços do passado. Era alguém construindo passo a passo um futuro inteiro não sozinho, mas ao lado da mulher que entrou em sua vida pela porta dos fundos, carregando uma promessa e um amor que salvaram todos eles. O inverno chegou sem pedir licença, derrubando as folhas do jardim e trazendo aquele ar de mudança que a gente só percebe quando já está diferente por dentro. Gabriel sentia isso todos os dias, especialmente quando acordava e ouvia os passos apressados de Júlia, misturados aos balbucios acordados dos trigêmeos. Era como se a casa inteira tivesse encontrado um novo ritmo mais lento, mais terno, mais verdadeiro. Numa tarde fria de domingo, Marina estava na cozinha preparando um caldo para as crianças, quando Gabriel apareceu encostado na porta, observando em silêncio. Ela mexia a panela distraída, cantarolando uma música antiga que Clarissa amava. Era impossível não notar a saudade doce que escapava do canto da voz dela. Sente falta dessa música, Gabriel, disse aproximando-se. Marina sorriu de lado. Clarissa cantava quando a gente ia estudar embaixo da mangueira. Ela dizia que a vida ia ser boa com a gente, mesmo quando tudo dizia o contrário. Gabriel ficou em silêncio por um momento, admirando a força daquela mulher que tinha atravessado tanto. Ela acertou Marina. Você construiu algo incrível aqui. Comigo, com eles. Marina respirou fundo, segurando a colher como se buscasse firmeza. Às vezes eu fico pensando se Clarissa aprovaria tudo isso. Se ela acharia que eu honrei o que prometi. Gabriel tocou a mão dela com cuidado. Ela confiou em você porque sabia que você amava esses meninos antes mesmo de vê-los. E agora? Agora eles têm mais do que segurança. Eles têm família. A palavra ficou no ar grande demais para ignorar. Mais tarde, enquanto Marina colocava os trigêmeos para dormir, Júlia sentou-se no colo de Gabriel e cochichou. Tio Gabriel, a mamãe fica mais feliz quando você está perto. O coração dele desarmou. E eu fico mais feliz quando ela está por perto, também confessou. Quando Marina voltou para a sala, Gabriel a esperava com um olhar que dizia mais do que qualquer discurso. Marina, a gente não está só criando 3 bebês. A gente está criando um lar. Ela sorriu emocionada. E naquele sorriso, Gabriel percebeu que o futuro já estava ali nascendo devagar, mas forte, no meio da sala. Entre ele, Marina, e aquela família que ninguém planejou, mas que a vida insistiu em construir. Aquela noite parecia comum, mas havia algo diferente no ar. Uma espécie de calmaria que só chega quando o coração começa a aceitar que está seguro. Marina colocava os trigêmeos para dormir enquanto cantava baixinho, e Gabriel observava da porta sem ser visto. Ele nunca se cansava daquela cena. Nunca. Quando ela terminou de ajeitar as cobertas, apagou a luz e fechou a porta com cuidado. Encontrou Gabriel no corredor e ambos trocaram um sorriso tímido, quase cúmplice. Eles dormiram rápido hoje, ela disse. Acho que é porque estão sentindo a casa mais leve. Gabriel respondeu. Desceram juntos. Na sala, a lareira estalava devagar, espalhando um calor suave. Júlia desenhava num caderno concentrada, enquanto Dona Vitória tricotava no sofá. Filho, a mãe de Gabriel chamou você.
Reparou como essa casa mudou desde que essas duas chegaram. Marina ficou sem graça, mas Dona Vitória insistiu. Isso aqui só voltou a ser família por causa delas. Marina abaixou a cabeça emocionada. Dona Vitória, a senhora sempre exagera. Exagero nada, retrucou a idosa, sorrindo. Você salvou meus netos. Isso ninguém apaga. Gabriel sentiu o peito apertar. Não de tristeza, de gratidão. Mais tarde, depois que Júlia subiu para dormir e Dona Vitória foi embora, a casa ficou quieta de novo. Marina e Gabriel sentaram-se na sala perto da lareira. O silêncio entre eles nunca foi incômodo. Era um descanso. Marina, Gabriel começou com a voz baixa. Eu queria te dizer uma coisa que venho guardando faz tempo. Ela levantou os olhos atenta. Obrigado por ter ficado. Ele completou. Mesmo quando tudo parecia desmoronar. Você manteve essa casa de pé. E me manteve de pé também. Marina respirou fundo, os olhos marejados. Eu fiquei porque eles precisavam de mim. Mas também fiquei porque você precisava. A confissão pairou no ar quente como o fogo da lareira. Gabriel sorriu aquele sorriso que só aparece quando a alma encontra descanso. Então fica. Não só pelos bebês. Fica por nós. Marina não respondeu com palavras. Apenas aproximou a mão da dele e segurou firme como quem escolhe ficar de vez. E ali naquele toque simples começou oficialmente o capítulo mais bonito da vida deles. A manhã seguinte trouxe uma claridade diferente daquelas que iluminam mais por dentro do que pelas janelas. Gabriel acordou cedo, mas pela primeira vez em muito tempo não sentiu aquele peso no peito. Era como se a decisão da noite anterior, aquela mão entrelaçada àquele, fica por nós, tivesse colocado tudo no lugar. Quando desceu as escadas, encontrou Marina na cozinha preparando o café, enquanto Júlia ajudava a separar as frutas. Os trigêmeos balbuciavam no carrinho triplo, impacientes para começar o dia. A cena era tão simples e, ao mesmo tempo, tão impossível de imaginar meses antes. Dormiu bem? Marina perguntou, virando-se com um sorriso tímido. Dormi, Gabriel respondeu. Acho que dormi como não dormia há anos. Ela abaixou o olhar, mas ele viu o rubor nas bochechas. Aquele silêncio confortável voltou o mesmo que só existe entre pessoas que já se reconhecem sem precisar de palavras. Dona Vitória chegou logo depois com uma sacola de pão fresco. Bom dia, família, anunciou, abrindo o sorriso orgulhoso. Ninguém corrigiu. E isso dizia tudo. Mais tarde, enquanto Marina estendia roupa no quintal, Gabriel se aproximou devagar. Marina, tenho pensado muito, ele começou. Sobre nós, sobre a casa, sobre o futuro. Ela parou o movimento e o encarou séria, como quem prepara o coração. Eu não quero que você fique aqui só por causa da promessa que fez para Clarissa. Gabriel continuou. Eu quero que você fique porque isso aqui também é sua vida agora. Sua família. Marina respirou fundo, tocada de um jeito doce e profundo. Gabriel, eu fiquei porque escolhi ficar. Não por obrigação. Não por pena. Mas porque vocês são tudo o que minha vida precisava ser. Ele não conseguiu responder. Apenas aproximou-se e passou o polegar de leve na mão dela, um gesto pequeno, mas cheio de significado. Naquele instante, Júlia gritou do jardim. Mamãe, tio Gabriel, vem ver, o Pedro tá quase andando. Eles se olharam e riram, correndo juntos para testemunhar mais um milagre diário. A vida, enfim, estava recomeçando não com barulho, mas com passos pequenos, firmes e cheios de amor. A tarde caía devagar quando Gabriel percebeu que aquele dia tinha um brilho diferente, não por algo grandioso, mas pelos detalhes que o coração só nota quando finalmente encontra repouso. Marina estava sentada no tapete da sala, ajudando os trigêmeos a empilhar bloquinhos coloridos, enquanto Júlia mostrava orgulhosa um desenho que tinha acabado de terminar. Gabriel observava tudo com um sorriso que nascia sozinho. Eles estão crescendo tão rápido, Marina comentou, ajeitando o cabelo atrás da orelha. E crescendo felizes. Gabriel completou, sentando-se ao lado dela. Pedro, o mais atrevido, engatinhou até o colo de Gabriel e tentou subir como se fosse uma montanha. Gabriel o segurou rindo. Calma aí, campeão, ainda não tenho preparo físico para isso não. O riso de Marina ecoou suave, sincero. Era um som que Gabriel passara a amar sem perceber. Depois do jantar, quando as crianças já estavam no banho com Dona Vitória,
Marina ficou na cozinha lavando a louça. Gabriel se aproximou por trás, sem pressa, e pegou um pano para ajudar. Você não precisa fazer isso, ela disse. Mas eu quero. Ele respondeu simples. Marina parou, virou-se devagar e o olhou nos olhos. Havia algo ali. Algo que antes os dois evitavam enxergar. Gabriel, às vezes eu tenho medo, ela admitiu. Medo de achar que tudo isso é meu quando pode não ser. Ele enxugou as mãos, respirou fundo e se aproximou um passo. Marina, você não percebeu ainda. Gabriel falou num tom baixo firme. Nada disso existiria sem você. Essa casa, essa paz, essa família. Tudo começou quando você escolheu ficar. Os olhos dela brilharam, e por um instante o silêncio falou mais alto que qualquer declaração. Então eu fico, ela sussurrou. Fico por eles. E fico por você também. Nesse momento, Júlia entrou correndo na cozinha com uma toalha na cabeça. Mamãe! Tio Gabriel. O Lucas deu 3 passinhos. Eles se olharam, riram e foram juntos. E enquanto corriam pelo corredor lado a lado, Gabriel teve a certeza que procurou por anos. A família dele não era um sonho quebrado. Era um milagre construído dia após dia com amor, coragem e presença. A chuva caía fina naquela noite, batendo de leve nas janelas da mansão Sampaio, como se o mundo lá fora estivesse em sintonia com o que acontecia dentro da casa, uma transformação silenciosa, mas profunda. Marina acabava de colocar os trigêmeos para dormir quando encontrou Gabriel no corredor encostado na porta, observando cada gesto com um carinho que poucas vezes ele tinha permitido sentir. Eles te procuram até dormindo, ele disse sorrindo. Marina ajeitou a manta sobre o berço de Mateus. Acho que estão começando a entender que não vão mais ser abandonados. Essas palavras tocaram Gabriel de um jeito que ele não esperava. Ele respirou fundo como quem tenta segurar uma emoção grande demais para caber no peito. Desceram juntos e encontraram Júlia no sofá, enrolada num cobertor, desenhando corações no seu caderno. Olha, tio Gabriel, ela mostrou. Desenhei nossa família. Tem você, a mamãe, eu e os bebês. Marina corou surpresa. Filha, por que você colocou o Gabriel aqui? Júlia respondeu com a naturalidade de quem enxerga a verdade antes dos adultos, porque ele também é nosso. O silêncio que se seguiu não foi desconforto. Foi revelação. Gabriel se ajoelhou diante da menina. Obrigado, meu amor. Vou guardar esse desenho para sempre. Quando Júlia subiu para dormir, a casa mergulhou novamente na quietude. Marina e Gabriel ficaram na sala lado a lado, olhando para a lareira acesa. Sabe o que eu percebi hoje? Gabriel disse sem tirar os olhos do fogo. Que eu não tenho mais medo do futuro. Marina o olhou curiosa. Por quê? Ele virou o rosto, finalmente encontrando o olhar dela. Porque pela primeira vez, eu não estou mais sozinho. E porque eu quero estar onde você estiver. Marina sentiu o coração acelerar. Não era surpresa, era confirmação. Eu também quero. Ela respondeu baixa, sincera. Por mim, por você e por eles. Gabriel estendeu a mão. Marina segurou. E ali, entre o crepitar da lareira e a promessa silenciosa de um recomeço, os dois entenderam que o amor deles não chegou para preencher um vazio. Chegou para iluminar tudo o que já existia. Um lar, uma família. E, finalmente, paz. O sol da manhã entrou pela janela da sala como quem anuncia um novo capítulo, não daqueles que chegam com estardalhaço, mas dos que se revelam aos poucos no ritmo do coração. Marina estava sentada no tapete com os trigêmeos ajudando Lucas a encaixar peças de um brinquedo quando Gabriel apareceu na porta segurando o desenho que Júlia fizera na noite anterior. Aquele desenho não saía da cabeça dele. Dormiram bem? Ele perguntou com uma suavidade nova na voz. Marina olhou para os 3 bebês espalhados pelo tapete e sorriu. Dormiram como quem sabe que está cercado de amor. Essas palavras atravessaram Gabriel. Ele se aproximou, sentou ao lado dela e juntos ficaram observando os meninos disputando o mesmo brinquedo. Um caos doce vivo cheio de futuro. Júlia entrou correndo na sala, o cabelo bagunçado, e abraçou Gabriel pelas costas. Tio Gabriel, você vai ver minha apresentação da escola hoje, né? Ele apertou a menina num abraço. Não perco por nada. Marina observava a cena com olhos brilhando.
Era impossível esconder a emoção, e ela nem tentava mais. Mais tarde, enquanto se arrumavam para sair, Gabriel se aproximou dela na cozinha. Marina, tenho pensado em como tudo mudou tão rápido. Ela sorriu ajeitando a bolsa de Júlia. Mudou pro bem, Gabriel. Às vezes a vida só espera a gente abrir a porta certa. Ele respirou fundo como quem toma coragem. E você abriu todas as portas que eu não sabia destrancar. Marina parou enfim encarando-o. Eu só estive onde meu coração mandou estar. No caminho para a escola. No caminho para a escola, os trigêmeos dormiam, nos bebês conforto, e Júlia ensaiava sua fala baixinho. Gabriel, dirigindo, olhou pelo retrovisor e viu Marina olhando pela janela serena, como quem finalmente encontrou lugar no mundo. Quando chegaram, ele tomou a mão dela, gesto simples, natural e inevitável. Marina, não importa o que aconteça daqui para frente. Você é parte da nossa história, da minha história. Ela apertou a mão dele emocionada. Gabriel, eu não quero estar em nenhum outro lugar. E naquele instante, antes mesmo da apresentação de Júlia começar, Gabriel percebeu. A família que ele tanto buscou nunca esteve longe. Ela estava ali no banco de trás, no banco do passageiro dentro da casa dentro dele. E pela primeira vez o futuro não dava medo, dava esperança. A apresentação de Júlia na escola foi simples, mas carregada daquele tipo de emoção que pega a gente de surpresa. Gabriel e Marina sentaram-se lado a lado na plateia com Pedro no colo dele e Mateus e Lucas no carrinho. Quando Júlia subiu ao palco, usando uma tiara de estrelinhas, procurou os dois com os olhos e sorriu quando os encontrou. Era um sorriso cheio de pertencimento, como se ela finalmente tivesse encontrado o lugar onde seu coração descansava. Na volta para casa, o carro estava silencioso. Não por tristeza, mas por aquele tipo de paz que nasce quando tudo se encaixa sem esforço. Marina olhava pela janela como quem tenta guardar cada detalhe, e Gabriel, dirigindo, observava-a pelo retrovisor com um carinho que lhe escapava sem pedir permissão. Ao chegar à mansão, estava iluminada pelas luzes amareladas do fim da tarde. A família inteira se espalhou pela sala Júlia, mostrando seu certificado, os trigêmeos engatinhando feito um pequeno exército desorganizado, Marina rindo com a mão no peito e Dona Vitória chegando com um bolo fresquinho, porque grande apresentação merece grande sobremesa. Em meio àquele caos amoroso, Gabriel percebeu que a casa, antes marcada por segredos, medo e silêncio, agora era puro acolhimento. Mais tarde, quando todas as crianças já dormiam, Gabriel encontrou Marina na varanda abraçada a uma xícara de chá. O vento puxava algumas mechas do seu cabelo e ela parecia longe, mas serena. Você está bem? Ele perguntou, aproximando-se. Estou. Ela sorriu, só pensando em como a vida mudou tão rápido. Gabriel ficou ao lado dela, ambos olhando a noite cair. Mudou porque você teve coragem, ele disse. Coragem de ficar, de amar, de proteger. Marina respirou fundo, emocionada. E você teve coragem de recomeçar. Ele tocou a mão dela devagar. Marina, hoje na escola percebi uma coisa. Não somos mais dois adultos tentando juntar os pedaços. Somos uma família inteira. Ela apertou a mão dele de volta com doçura. Sempre fomos, Gabriel. Só faltava você enxergar. E ali, sob o céu calmo e diante da casa que agora pulsava vida, Gabriel entendeu. A história dele não era mais sobre perdas. Era sobre o amor que chegou devagar. E ficou. A noite caiu suave sobre a mansão Sampaio, e Gabriel ficou algum tempo parado na porta do quarto, observando Marina ajeitar as cobertas sobre os trigêmeos. Havia tanta ternura nos gestos dela que ele sentiu o peito aquecer de um jeito que ainda o surpreendia. Júlia, já sonolenta, abraçou a mãe e depois correu para dar um beijo nele antes de subir para o seu quarto cheio de estrelinhas coladas no teto. Quando Marina saiu do quarto dos bebês, eles se encontraram no corredor. Nenhum dos dois falou de imediato. Não precisava. O silêncio era confortável, cheio de significados. Parece que finalmente encontramos nosso lugar, Gabriel murmurou, passando a mão pelos cabelos dela com cuidado. Marina sorriu pequeno, sincero. Não encontramos, Gabriel. Construímos. Tijolo por tijolo. Dor por dor. Amor por amor. Eles caminharam juntos até a sala, onde as luzes baixas deixavam tudo com ar de lar.
Um lar que eles jamais imaginaram ter, mas que agora parecia inevitável. E ali, sentados no sofá, ouvindo a respiração tranquila da casa, ambos entenderam que não chegaram até aquele ponto por acaso. Chegaram porque não desistiram nem um do outro, nem da família que escolheram criar. Às vezes a vida desmonta tudo o que você conhece só para te mostrar que existe algo maior esperando ser construído. Nem sempre é sobre encontrar as pessoas certas, mas sobre permitir que elas fiquem, sobre aceitar ajuda a recomeçar e acreditar que merece um amor que cuide, não que machuque. Família não é sangue. Família é quem permanece quando todos os outros vão embora.